Olá, eu sou o Luke. Bem-vindos ao canal Minuto Terror. Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente de qual lugar do Brasil você é. Meu nome é Heather e estou segurando essa câmera como se ela fosse a única coisa me mantendo viva. Minha mão treme e o som da minha respiração, alta e irregular, provavelmente está sendo captado pelo microfone. Estou tentando me convencer de que sou uma cineasta, uma documentarista destemida, mas a verdade é que estou aterrorizada. Meu coração bate tão forte que parece que vai explodir no peito, e cada sombra ao meu redor parece se mexer, me observar. Não era para ser assim. Era só um projeto de faculdade, uma ideia estúpida que nasceu da minha obsessão por histórias assustadoras. Um documentário sobre a Bruxa de Blair, uma lenda obscura de Burkittsville, Maryland, que achei perfeita para impressionar meus professores. Eu convenci Josh Leonard, meu amigo cinegrafista, e Michael Williams, o técnico de som, a embarcarem nessa comigo. Eles confiaram em mim, riram da minha empolgação, e agora eu não sei se algum de nós vai sair dessa floresta viva. Essa culpa me consome, mas continuo filmando, porque é a única coisa que me impede de desmoronar completamente. Era outubro de 1994, e o outono estava no auge. As folhas caíam em tons de vermelho e laranja, mas o ar tinha um peso frio, quase opressivo. Chegamos em Burkittsville numa manhã clara, com o sol brilhando, mas a cidade parecia estranhamente quieta, como se os moradores nos observassem de trás das cortinas. Eu estava empolgada, segurando a câmera com firmeza, dando ordens a Josh e Mike como se fosse uma grande diretora de cinema. Filmamos entrevistas com os locais, e eu me sentia no controle, fazendo perguntas, capturando reações. Alguns moradores riram da lenda, dizendo que era só uma história para assustar crianças desobedientes. Mas outros tinham um olhar que me fez engolir em seco. Uma mulher idosa, com rugas profundas e voz trêmula, falou da Bruxa de Blair, Elly Kidward, uma mulher acusada de feitiçaria no século XVIII. Ela foi banida, amarrada e abandonada na floresta de Black Hills para morrer no inverno rigoroso. Desde então, a mulher disse, a floresta nunca mais foi a mesma. Pessoas desaparecem, vozes ecoam à noite, e figuras de gravetos, os stickmen, aparecem como um aviso. Ela segurou meu braço com força, seus dedos ossudos gelados contra minha pele, e sussurrou, não entrem naquela floresta. Eu ri, nervosa, e disse que era só um filme, mas o olhar dela ficou gravado na minha mente. Outro morador mencionou Rusty Impar, um eremita que, nos anos 40, matou 7 crianças numa casa isolada na floresta. Ele dizia que uma voz o mandava fazer isso, uma voz que vinha da bruxa. A história era horrível, mas fascinante, e eu sabia que daria um documentário incrível. Josh estava animado, falando sobre enquadramentos dramáticos, enquanto Mike, mais reservado, só resmungava que queria terminar logo. Planejamos passar 2 noites na floresta de Black Hills, filmar o chamado Cemitério das Crianças, onde as vítimas de par teriam sido enterradas, e voltar com material suficiente para um curta impactante. Tínhamos um mapa detalhado, uma bússola confiável, comida para 3 dias, 2 barracas e equipamentos de filmagem. Eu me sentia preparada, como se pudesse controlar tudo. Mas, enquanto dirigíamos até a entrada da floresta, vi um corvo pousado num poste velho. Ele nos encarava, com olhos pretos que pareciam buracos, sem piscar. Meu estômago revirou, mas eu ignorei. Era só um pássaro, certo? Só um pássaro. Na primeira tarde na floresta, tudo parecia normal, mas com um toque errado. As árvores eram altas, com troncos grossos cobertos de musgo, e o chão estava forrado de folhas secas que estalavam sob nossos pés. O sol mal penetrava as copas, deixando a luz fraca, quase cinzenta. Caminhamos por horas, seguindo o mapa, filmando a paisagem, brincando para aliviar a tensão. Eu narrava para a câmera, tentando soar confiante,
enquanto Josh fazia piadas sobre o ser a chefe mandona e Mike reclamava do peso da mochila. À noite, montamos acampamento numa clareira pequena, cercada por árvores que pareciam se inclinar sobre nós. Gravamos mais algumas cenas, falando sobre a lenda, tentando criar um clima assustador para o filme. Mas quando o sol se pôs, a floresta mudou. O silêncio era absoluto, como se até os insetos tivessem desaparecido. Eu sentia um peso no peito, uma sensação de estar sendo observada. Então, começaram os barulhos. Gravetos estalando, lentos, deliberados, como se alguém, ou algo, estivesse andando ao redor da barraca. Minha respiração acelerou, e eu agarrei a câmera, apontando para o escuro. É só um animal, Josh disse, mas sua voz tremia. Mike ficou encolhido, os olhos arregalados, segurando o microfone como uma arma. Filmei, tentando manter a compostura, mas minha mão tremia tanto que a lente balançava. Não havia nada na escuridão, só sombras que pareciam pulsar. Ficamos acordados a noite toda, abraçados dentro da barraca, com o coração disparado, esperando que a luz do dia trouxesse alívio. Mas o medo já havia se instalado, como uma semente que começava a crescer. No segundo dia, o medo virou uma presença constante, como um veneno correndo nas veias. Acordamos com olheiras profundas, os rostos pálidos, os corpos pesados de exaustão. Fui checar a mochila e o mapa sumiu. Simplesmente sumiu. Eu juro que o guardei com cuidado, dobrado dentro de um bolso interno, mas ele não estava lá. Revirei tudo, minhas mãos tremendo, enquanto Mike me encarava com raiva. Você perdeu o mapa, sua idiota! Ele gritou, jogando a mochila no chão. Eu tentei explicar, mas minha voz falhava, e lágrimas queimavam meus olhos. Josh tentou mediar, mas dava para ver o pânico crescendo nele também. Agarrei a bússola, tentando fingir que ainda tinha controle, mas a floresta parecia nos enganar. Caminhávamos por horas, e tudo era idêntico. Árvores escuras, musgo escorregadio, sombras que pareciam se mexer quando desviávamos o olhar. O céu estava sempre nublado, como se uma cortina cinza tivesse sido esticada sobre nós, roubando qualquer esperança de orientação. À tarde, encontramos algo que fez meu sangue congelar. Num canto da floresta, havia um monte de pedras empilhadas, formando uma espécie de túmulo primitivo. Não era natural. Alguém colocou aquelas pedras ali, com precisão, como parte de um ritual. Elas eram lisas, quase polidas, e pareciam absorver a luz ao redor. Perto dali, nas árvores, estavam os stickmen, figuras de gravetos amarrados com corda, penduradas nos galhos, balançando lentamente no vento. Algumas tinham formas humanas, outras eram mais abstratas, mas todas pareciam vivas. Eu filmei, minha voz tentando soar calma, mas por dentro eu estava gritando. Alguém tá zoando a gente, eu disse para a câmera, mas minha garganta estava tão seca que as palavras mal saíam. Josh ficou parado, olhando para os stickmen, como se estivesse hipnotizado. Mike murmurou algo sobre sair dali, sua voz baixa e trêmula. Meu coração batia tão rápido que eu sentia ele na cabeça, e cada estalo na floresta me fazia pular. Era como se a floresta estivesse rindo de nós, nos desafiando a continuar. Naquela noite, o terror se tornou algo palpável, como uma mão invisível apertando meu pescoço. Os barulhos voltaram, mais altos, mais agressivos. Não eram só gravetos estalando, eram passos pesados, corridas rápidas, risadas agudas que ecoavam entre as árvores. Risadas, como se um grupo de pessoas estivesse brincando com nossa sanidade, mas não havia ninguém. Eu liguei a câmera, apontando para o escuro, minha respiração tão alta que abafava o microfone. Quem tá aí? Aparece! Gritei, mas minha voz quebrou, e o som se perdeu na floresta. Mike estava encolhido na barraca, murmurando que queria ir para casa, que aquilo não valia a pena. Josh tentou ser corajoso, segurando uma lanterna que mal iluminava 1 metro à frente, mas seus olhos brilhavam de medo.
De repente, algo bateu na barraca, forte, como se uma mão gigante tivesse dado um tapa. Eu gritei, derrubei a câmera e nos abraçamos, tremendo, enquanto os barulhos continuavam. Passos circundavam a barraca, risadas se misturavam com sussurros, e eu juro que ouvi meu nome, baixo, como um sopro. Ritter! Meu corpo inteiro arrepiou, e eu senti um frio que não era do ar. Ficamos assim até o amanhecer, com o coração na boca, rezando para que a luz nos salvasse. Quando saímos, encontramos mais Stickmen, agora formando um círculo perfeito ao redor da barraca. Eles não estavam lá antes. Alguém, ou algo, esteve ali, a centímetros de nós, enquanto tremíamos de medo. No terceiro dia, estávamos destruídos, sem mapa, sem direção, com a comida acabando. Mike admitiu, aos berros, que jogou o mapa fora na noite anterior, cansado de me seguir como se eu soubesse o que fazia. Você nos trouxe pra cá, Ritter. Você e sua ideia idiota. Ele gritou, com lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. Eu chorei, gritei de volta, pedi desculpas, mas a culpa me esmagava. Minha ideia, minha culpa. A floresta parecia viva, como se as árvores se movessem quando não olhávamos, como se o chão se inclinasse para nos desorientar. À noite, os barulhos mudaram. Não eram mais risadas, eram vozes de crianças, cantando uma melodia distorcida, chamando nossos nomes. Ritter, Josh, Mike. Minha pele se arrepiou, e eu senti um frio que subia pela espinha, como se algo estivesse rastejando dentro de mim. Filmei tudo, minha mão tremendo tanto que a imagem ficava borrada. Josh começou a surtar, dizendo que a bruxa era real, que ela estava brincando com a gente, que estávamos amaldiçoados. Eu queria acreditar que era uma alucinação, que estávamos apenas cansados, mas o medo era mais forte. Ele me consumia, me fazia questionar cada som, cada sombra, cada respiração. A floresta não era só um lugar, ela era um monstro, e nós éramos sua presa. Na quarta noite, Josh desapareceu. Acordamos e ele não estava na barraca. A mochila dele, a câmera dele, tudo sumiu, como se ele nunca tivesse existido. Eu e Mike gritamos o nome dele por horas, nossas vozes roucas ecoando na floresta, mas o silêncio que vinha depois era pior. Era como se a floresta engolisse o som, nos lembrando de que estávamos sozinhos. Caminhamos sem rumo, tropeçando em raízes, com a câmera balançando na minha mão. Encontramos mais pedras empilhadas, mais Stickmen e algo que me fez vomitar. Um pano sujo, ensanguentado, amarrado com cabelo. O cheiro de ferro era tão forte que me deu ânsia, e eu caí de joelhos, chorando. Não sei se era de Josh, mas a ideia de que poderia ser. Meu Deus, eu não conseguia respirar. Mike estava em choque, seus olhos vazios, como se sua alma já tivesse desistido. Eu continuei filmando, porque era a única coisa que me mantinha lúcida. Minha voz na câmera era um sussurro, cheia de lágrimas. Eu sinto muito, Josh. Eu sinto muito. Isso é minha culpa. Naquela noite, ouvimos Josh. Ele estava gritando, pedindo ajuda, mas a voz vinha de longe, distorcida, como se a floresta a estivesse torcendo. Corremos, tropeçando em galhos, com a câmera balançando loucamente. Minha respiração era um soluço, meu peito doía, e o medo era uma coisa viva, apertando minha garganta, me sufocando. Cada passo parecia nos levar mais fundo na floresta, como se ela estivesse nos puxando. Não encontramos nada, só mais escuridão, mais árvores que pareciam se fechar ao nosso redor. Eu chorei na frente da câmera, pedi desculpas para minha família, para Josh, para Mike. Minha voz era um lamento, quebrada pelo peso da culpa. Eu sabia que tudo isso era por minha causa. Eu os trouxe para cá, para esse inferno. No quinto dia, ou talvez sexto, eu já não contava mais. Estávamos acabados. Sem comida, sem esperança, só medo puro, como uma faca cravada no peito. Mike mal falava.
Só seguia em frente como um zumbi, os olhos fixos no chão. Eu segurava a câmera como se ela pudesse me salvar, como se registrar tudo pudesse me manter viva. Meu corpo tremia, meus dentes batiam, e cada som na floresta, um galho estalando, uma folha caindo, me fazia pular. À noite, ouvimos Josh de novo, gritando, mas agora mais perto, tão claro que parecia estar ao nosso lado. Heather, Mike, me ajudem. Seguimos o som, correndo no escuro, até chegarmos a uma casa abandonada no meio da floresta. Era velha, com tábuas quebradas, janelas escuras como olhos vazios, e um cheiro de mofo que fazia o ar parecer sólido. Eu sabia que era a casa de Rusty Impar, onde ele matou aquelas crianças. Meu corpo inteiro gritava para não entrar, mas Mike insistiu, com a voz rouca. Ele tá lá dentro. Eu sei que tá. Entramos, a câmera iluminando corredores estreitos, cheios de teias que grudavam no meu rosto. As paredes tinham marcas de arranhões, como se alguém tivesse tentado cavar a saída com as unhas. O chão rangia, e cada passo ecoava, como se a casa estivesse viva. Meu coração batia tão rápido que eu sentia ele na garganta, e o medo era tão grande que eu mal conseguia respirar. Descemos pro porão, seguindo os gritos de Josh, que agora eram mais fracos, como se ele estivesse desistindo. Minha voz tremia enquanto narrava para a câmera, tentando me convencer de que estava tudo bem, mas eu sabia que não estava. No porão, o ar era gelado, e o cheiro de terra úmida misturava com algo podre. Mike parou de repente, olhando pro canto da parede, como se tivesse visto algo. Ele largou a câmera, e eu gritei para ele voltar. Mike, não. Então, algo me acertou na cabeça, forte, como um martelo. A câmera caiu, e tudo ficou preto. Eu não sei o que aconteceu depois. Não sei como estou aqui, sozinha, segurando essa câmera. Minha cabeça lateja, e o sangue seco gruda no meu cabelo. A floresta está silenciosa agora, mas eu sinto ela me observando. Cada sombra, cada galho, cada sussurro no vento, é ela. A bruxa de Blair não é uma lenda. Ela é real. Ela está em cada canto dessa floresta, em cada pedaço de mim. Meu corpo treme, minhas lágrimas caem na lente, e eu sei que ela não vai me deixar ir. Enquanto filmo isso, com a voz quebrada e o coração despedaçado, só consigo pensar em uma coisa: me perdoem. Me perdoem por nos trazer para cá. Me perdoem por acreditar que eu podia controlar o que não explica.